Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos ao vídeo do frango. Teremos frango frito, caldo de frango, frango desfiado, macarrão com frango, torta de frango. Tudo nesse vídeo, então se você tá precisando de um pouquinho de criatividade para comer frango, porque tá comendo muito frango igual aqui em casa, esse vídeo é para você. Esses são os temperos que a gente vai usar no nosso franguinho frito, né? Tem sal, pimenta caiena, pimenta preta, shoyu, açúcar mascavo, pasta de alho e azeite. Pode trocar também, às vezes eu não uso com shoyu, eu uso normalmente com limão, né? Mas eu acho que eu não tinha limão nesse dia, não sei, gente. Eu sei que nesse dia eu fiz com shoyu, que também fica muito legal e ajuda também na corzinha do frango frito, né? Pra ele ficar bem caramelizado, assim, com um gostinho bem especial de frango frito. E o açúcar mascavo, ele, nessa quantidade que eu tô colocando, não deixa o frango doce, né? Ele apenas ajuda também na caramelização, né? Ficar aquela crostinha e um pouquinho pegajoso assim também, que eu gosto disso no frango frito. E tentei tomar cuidado ali com a pimenta caiena, né, pra não comer pimenta demais nessa fase aí que eu tava. Mas enfim, depois é só colocar normalmente lá na air fryer que vai dar tudo certo, ficar fritinho, gostoso. Mas essa pimenta caiena é maravilhosa, eu me apaixonei. De tanto eu ver usando, eu falei, não, eu preciso experimentar essa pimenta caiena, né? E realmente é muito gostosa, só que assim, um pouquinho que a gente põe já faz efeito. Tem que colocar muito pouco, como se estivesse colocando pó de ouro, sabe? No frango, porque é realmente muito forte. Um pouquinho já vai fazer efeito. Agora a gente vai fazer aqui duas coisas de uma vez só. Eu vou colocar toda essa embalagem de sassami para cozinhar, para eu fazer frango desfiado com tudo que tem aí de frango de sassami, né? Aí eu vou desfiar e a gente vai usar o caldo que ficar desse sassami. Vai ser um caldo bem simples para congelar, para usar em outras receitas, né? Ali é um temperinho pronto sem sal, né, da quinoa, e ele também é sem glúten. E antes de comprar, eu dei uma lida nos ingredientes, né, pra não estar comprando tanta coisa química assim. E ele é gostoso, né, e por ser sem glúten e sem sal, que o sódio costuma ser o problema desses temperinhos prontos, né, tem sódio demais e gordura demais. E esse daí não tem, então eu comprei dele pra usar. Só que não é sempre que eu coloco dele nos meus caldos de frango, tá? Só de vez em quando mesmo que eu coloco. Aí ali eu vou colocar cebola em pó, sal, pimenta. E eu acho que vai ser só isso. Porque eu quero que fique um caldo bem delicado, sabe? Pra ficar mais o sabor do frango mesmo do que sabor de tempero. Porque quando estiver ali fervendo, o próprio frango vai soltar o gosto dele, a gordura dele. E é isso que vai formar o caldo que a gente quer usar depois. Eu sempre comprava frango desfiado já pronto, já desfiado, né? Já cozido e tal no mercado. Acontece que já faz um tempinho que tá muito caro, então não tá dando pra comprar mais. E eu tô tentando muito, sabe, ser uma dona de casa melhor, uma esposa melhor. Então eu não acho nem justo com meu marido eu continuar comprando aqueles frangos que já vem desfiado e cozido com o preço que tá, né? Sendo que dá pra eu fazer em casa, claro, vai me dar um pouco mais de trabalho, mas faz parte aí, né? A gente aprender em tempos difíceis ou em tempos em que a gente precisa economizar, é economizar. E ali ficou o caldo bem transparentezinho do jeito que eu queria. E para desfiar eu coloquei na batedeira, né? Que é um jeito muito legal de desfiar o frango. Eu só não recomendo que você coloque em qualquer lugar para fazer isso, porque olha só, ficou sujo de frango por todo lado, né? Melhor fazer isso na pia. Daí, para eu já aproveitar esse mesmo frango desfiado para janta, eu pensei em fazer uma tortinha, né? Daquelas que tem a massa amanteigada.
Não é muito difícil de fazer. Essa massa aí, ela, apesar de massa manteigada, quase folhada, só que não, assusta um pouco, né? Mas ela é bem facinha de fazer. Se eu não me engano, a receita é 1 xícara de farinha para 10 colheres de sopa de manteiga e alguns golinhos de água gelada, né? Só que eu não uso as medidas assim exatas, né? Eu medi ali 1 xícara de farinha, mas a manteiga eu vou no olhômetro mesmo. Eu faço, sei lá, uns 10 quadradinhos, uns quadradinhos que eu acho que vai ser o equivalente a essas 10 colheres de sopa, né? E vou sentindo mesmo quando eu estiver misturando a massa, que a gente tem que misturar com as pontas dos dedos e tal, para não aquecer e não ficar com a massa bem misturada assim logo, né? Que ela tem que ficar tipo uma farofinha. Então coloco essa quantidade ali de manteiga que eu acho que é as 10 colheres, que eu acho que são as 10 colheres de manteiga, e vou amassando. E aí eu vou sentindo se precisa de mais, se precisa de menos. E a água a gente põe com muito cuidado, porque é quase nada, né? E tem que estar bem gelada, porque por ser massa amanteigada, precisa tudo estar gelado, né? Como já era um dia frio, eu não fiz isso, mas se for um dia um pouco mais quente, o legal é a gente deixar até a farinha na geladeira antes de começar a misturar a massa, né? Para não ficar tão quente. E esse tipo de massa amanteigada eu só faço quando chega o frio, porque no calor aqui na minha cidade não dá para fazer. Eu até tentei no verão passado e foi um desastre, porque na hora de começar a abrir com o rolo, a manteiga começa a derreter e a vazar e ficar tudo grudado. Então não dá certo fazer no calor, né? É uma receita de inverno, pelo menos pra mim. Vou tentar contar pra vocês aqui um testemunho de dona de casa, de cozinheira, nesse tempo aí. Mas teve alguns comentários nos últimos vídeos de receita que me fez lembrar disso, né? Tipo, a pessoa tava elogiando o que eu tinha cozinhado e que gostaria de saber cozinhar também e tudo mais. Eu sempre gostei de cozinhar muito, é algo que, nossa, eu acho muito especial. E depois de me casar, eu fui entendendo a importância da gente cozinhar em casa, da gente cozinhar pra nossa família, né? E de tentar fazer as coisas do zero em casa, tanto para ajudar a economizar, quanto para cuidar melhor da saúde da nossa família. Só que no começo, muita coisa deu errado. Tipo, muita receita dava errado a ponto de não dar para comer. E isso sempre me chateava muito, né? Porque, uma coisa é algo que faltou um sal, ficou salgado, alguma coisa que você consegue consertar e ainda comer. Outra coisa é quando uma receita dá errado ao ponto de ter que jogar fora. E um dia eu fiz uma barrinha de cereal em casa, que precisava ir ao forno, né? E queimou uma forma inteira de barrinha de cereal e queimou de um jeito que não dava para aproveitar nada. Ficou torrado a barrinha, porque era pouco tempo que devia ficar no forno e eu esqueci ou não prestei atenção, né? E os ingredientes de fazer essa barrinha eram só ingredientes caros, castanhas, vários tipos de grãos caros, né? Junto assim. E eu fiquei muito, muito triste aquele dia. Eu chorei por causa disso, fiquei reclamando pro meu marido muito, porque eu tive que jogar tudo aquilo fora, né? E eu fui orar. Parece uma coisa boba, né? Mas aquilo me incomodou demais e eu fui sincera com Deus e falei, tipo, Senhor, eu sei que eu não sou perfeita e que eu não vou saber cozinhar de tudo e que a gente tem nossas limitações, mas me ajuda a cozinhar, eu falei pra ele. E eu não me conformo de deixar acontecer de novo, de uma receita dar tão errado ao ponto de ter que jogar tudo no lixo, sabe? Uma coisa dá errado e a gente ainda conseguir comer, outra coisa ficar daquele jeito. E aí eu falei pro Senhor me ajudar e me ensinar a cozinhar, e que principalmente me ajudasse a prestar atenção nas receitas, porque é claro que a culpa foi minha, né? Que me ajudasse a prestar atenção nas receitas, prestar atenção quando eu estivesse na cozinha e me ajudasse a não deixar isso acontecer novamente. Desde então, acontece sim uma vez ou outra, principalmente quando é a primeira vez que eu tô fazendo uma receita, de dar errado ou de eu esquecer alguma coisa, mas chegar ao ponto de ter que jogar tudo no lixo, sim,
Graças a Deus não tem acontecido mais. Mas caso alguém tenha problemas cozinhando, ou deseja muito aprender a cozinhar, ou tenta e as coisas não dão certo, pede para Deus para ajudar, né? Dá uma orada, não tem problema nenhum. Deus está lá disponível e esperando que a gente peça e fale as coisas para Ele lá prontinho para nos ajudar naquilo que for preciso. Como vocês viram aí, é só a gente ir dobrando e abrindo a massa, dobrando e abrindo a massa, cerca de umas 15 vezes, só que eu confesso que eu não contei. Eu fui fazendo até eu sentir que a massa estava já bem misturadinha assim, né, e já tinha dobrado bastante. Depois deixo um pouco na geladeira para ficar ainda mais gelada e é só abrir no rolo para colocar na forma, né? E o legal da gente fazer as coisas assim caseironas é que fica com essa cara de coisa caseira, né, gente? Não vai ficar uma torta perfeita com as bordas perfeitas, mas vai ficar gostoso. E aí depois de abrir, tô só arrumando ali na forma. E acredito que eu vou deixar na geladeira um pouco mais, né? Antes de levar ao forno. E aí a gente já vai preparar o nosso recheio. É uma massinha bem versátil, dá para usar tanto para receita doce quanto para receita salgada. Eu sou doida para fazer com espinafre e ricota e tomate, porque eu adoro as coisas recheadas com legumes, né? Só que o espinafre tá caro demais para vir só um pouquinho, depois que a gente cozinha o espinafre ele desaparece, né? Então eu tava fazendo ali com frango mesmo. E eu vou só colocar uns temperinhos bem básicos nele, porque já tá um pouco temperado por causa do caldo que a gente fez. E para trazer cremosidade pro frango sem ficar gorduroso, porque a massa já leva muita manteiga, eu vou colocar um iogurte zero. E grego, né? Aquele iogurte que não tem sabor de fruta nenhuma. E vai ser bem simples mesmo, só o frango com iogurte. E por cima eu vou colocar um pouquinho de queijo e azeitona só porque tinha azeitona aberta. Eu queria muito ter feito com bechamel por cima, porque eu comi numa cafeteria há um tempo atrás que era assim, né? A massa manteigada, aí o recheio de frango e por cima do recheio era coberto com bechamel. Só que nesse dia eu coloquei só um queijinho mesmo, mas dá para colocar o que quiser de recheio nessa massa, e isso que é muito legal. Carne seca, legumes, creme de confeiteiro, né? As opções são, meu Deus do céu, infinitas. A gente deu uma furadinha com o garfo só para não estufar muito, né? E coloca para assar de 180 a 200 graus, só que não é para assar completamente. É só para dar uma pré-assada para a gente poder colocar o recheio em cima, né? Senão a massa fica muito crua ou muito encharcada se a gente coloca tudo de uma vez. Dá para colocar tudo de uma vez, só que aí precisa cobrir com papel alumínio para dar tempo de cozinhar o seu recheio, cozinhar a massa sem dourar demais, né? E eu não tava afim de fazer isso, que eu já tava cansada demais, porque a gente fez bastante coisa nesse dia. Então, coloquei para dar uma pré-assada, depois tirei do forno. E é só a gente espalhar o nosso recheio e levar no forno de novo só para derreter o queijo, porque esse frango já estava cozido.
Agora a gente só vai colocar o frango desfiado nos saquinhos para poder congelar e coar o caldo dele para poder congelar também, para a gente usar depois numa sopa ou em qualquer outra receita que precise de caldo de frango, né? E rendeu bastante porque a gente usou na tortinha. E esses 2 saquinhos aí também não tem pouco frango, né? Porque, afinal de contas, a gente desfiou 1 quilo de frango, uma embalagem todinha de sassami. Esse foi o resultado da nossa tortinha. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir o chiadinho do queijo ainda, né? Enfim, não ficou muito linda, ficou meio pálida, mas ficou muito gostosa. Eu amo massa manteigada, amo massa de empada, de empadão, de empadinha, biscoito amanteigado, tudo que é manteiga. Eu acho que fica muito bom. Vamos fazer um macarrãozinho bem gostoso aqui com shoyu e legumes. Pode colocar o que quiser, dá pra colocar repolho também. Aqui eu vou colocar brócolis, cenoura, pimentão, cebola, né? E o shoyu, vinagre de arroz, esse tipo de coisa aqui pra fazer um molhinho. Aqui é o frango que vai ir por cima, né? O marido tava tirando do osso, porque a gente vai fazer com pedaços de frango que é de coxas, sobrecoxas, essas partes que são mais macias do que o peito, né? Então fica muito mais macio. Aí a gente vai fritar na air fryer pra colocar por cima depois que o macarrão estiver prontinho. A gente só vai dar uma refogada ali nos legumes, né? Com sal e pimenta mesmo, para poder fazer o nosso molhinho com shoyu, amido de milho. Acho que eu vou colocar um pouquinho de açúcar mascavo também, para ficar bem com aquele cheiro e aquele gosto específico de quando a gente compra esse tipo de macarrão, né? Não é um yakisoba, mas é um primo. Você tava com fome, né? Aí... Vai ter que fazer a terrível missão de me ajudar a comer. Nossa, que terrível. Toquei no negócio, desculpa. Pensando no almoço. Quando a gente começou a fazer almoço nesse dia, era um domingo. E os planos era fazer o almoço junto, né? O marido ia fazendo frango enquanto eu fazia o macarrão. Aí daí eu percebi que não tinha sal. Suficiente para fazer todo o almoço, né? E o marido tinha ido comprar um sal e a gente já tava com bastante fome. Daí ele trouxe a coxinha ali pra gente comer de entrada antes de almoçar. Enfim, eu fiz errado ali, porque eu devia ter colocado o amido de milho antes do caldo do macarrão, né? Coloco o amido de milho e aí os legumes ficam sequinhos assim, que dá uma misturada, e aí sim a gente coloca o caldo pra ficar grossinho, né? E começar a formar o molho com o vinagre de arroz, o shoyu e tudo mais. Mas eu, como vocês viram ali, eu coloquei primeiro a água,
para poder o marido escorrer o macarrão que já estava super cozido, senão ia passar do ponto, né? E aí depois eu joguei o amido de milho. Não ficou a coisa mais linda do mundo fazer nessa ordem, mas não alterou o sabor no final. Então foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de cozinhar comigo mais uma vez. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau! Aqui é o meu pratinho. Delícia isso daqui. Bem gostoso, bem saudável, entre aspas. E aqui é o potinho do marido. Ele gosta de comer assim no bowl, né? Porque ele é desses.